Todo mundo diz que Tanjiro Kamado é diferente porque é bondoso demais. Que ele é o protagonista gentil num mundo brutal. Mas, e se eu te disser que essa não é a verdadeira força de Tanjiro? E se essa bondade não for virtude, mas uma consequência direta de algo quebrado dentro dele? Tanjiro se apresenta ao mundo usando uma máscara muito específica. A do irmão responsável, do filho exemplar, do caçador que sente empatia até por quem ele precisa matar. Essa máscara não é um traço aleatório de personalidade. Ela é construída desde o primeiro episódio. Ele nunca entra em combate movido por raiva pura. Mesmo quando enfrenta Onis grotescos, existe sempre um segundo de hesitação, um olhar de reconhecimento. Quase como se ele dissesse, eu sei o que você perdeu. Ele não só analisa padrões de ataque, mas emoções residuais. O olfato dele não é apenas uma habilidade sensorial exagerada, ele é um recurso narrativo para externalizar empatia. Tanjiro literalmente sente a dor alheia antes de decidir como agir. No primeiro arco, o massacre da família Kamado não funciona apenas como gatilho narrativo. Ele redefine o eixo emocional do personagem. Tanjiro não busca vingança no sentido clássico. Ele busca restauração. Cada Oni derrotado é menos um inimigo e mais um lembrete do que acontece quando alguém é arrancado da própria humanidade. Por isso, quando ele finaliza um demônio, o gesto quase nunca é triunfante. É silencioso, respeitoso, fúnebre. A máscara de Tanjiro é essa. O garoto que carrega gentileza como se fosse uma espada. Mas toda máscara existe para esconder algo. E é isso que começa a rachar conforme a história avança. Porque ninguém sustenta esse nível de compaixão sem pagar um preço interno alto demais. E é exatamente aí que a gente entra no próximo ato dessa análise, onde a ferida real de Tanjiro começa a sangrar de verdade, não no corpo, mas na mente. Por trás da máscara da gentileza, existe uma ferida que Demon Slayer raramente verbaliza, mas constantemente mostra. Enquanto Nezuko existir, Tanjiro ainda pode fingir que é o mesmo garoto de antes. A missão não é só curá-la, é preservar a própria memória de quem ele era. E isso cria um conflito interno poderoso. Tanjiro precisa se tornar um caçador eficiente, frio e letal, mas não pode se permitir perder a sensibilidade. O problema é que essas duas coisas são estruturalmente incompatíveis. O corpo de caçadores de Onis funciona sob uma lógica brutal de descarte. Ou você evolui ou morre. Não há espaço para fragilidade emocional. Tanjiro, no entanto, insiste em carregar essa fragilidade como parte do kit. A ferida se aprofunda quando ele passa a entender os Onis, não como monstros abstratos, mas como humanos falhos que tiveram o destino distorcido. E conforme o conflito escala, a pergunta deixa de ser até onde Tanjiro consegue ir e passa a ser quanto dele vai sobrar quando tudo isso acabar. Essa dúvida não é respondida aqui. Ela fica pairando, preparando o terreno para algo maior. Porque quando um personagem carrega dor demais sem descarregar, o impacto não é imediato. Ele vem depois. E é exatamente isso que define o legado de Tanjiro dentro da obra. E aqui está o detalhe mais interessante. Tanjiro nunca tenta convencer ninguém. Ele não evangeliza a empatia. Ele simplesmente a pratica. Narrativamente, isso é muito mais poderoso do que qualquer discurso. É por isso que antagonistas têm seus arcos humanizados nos momentos finais. Tanjiro não absolve, mas reconhece. Ele não perdoa crimes, mas valida sofrimento. Essa nuance separa Demon Slayer de obras que usam tragédia apenas como espetáculo. Em termos de legado, Tanjiro redefine o que significa vencer. Vencer não é sobreviver intacto. Não é acumular títulos ou reconhecimento. Vencer é impedir que a desumanização continue se espalhando. Cada demônio derrotado não encerra um ciclo de violência, mas impede que ele avance mais um passo. Isso é profundamente melancólico, porque não existe sensação de missão cumprida. Apenas continuidade. E é exatamente por isso que o legado de Tanjiro começa a se consolidar antes mesmo do fim da história. Ele não deixa discípulos no sentido clássico. Ele deixa marcas. Cicatrizes emocionais em aliados, antagonistas e no próprio espectador. A obra não te pede para admirar Tanjiro. Ela te obriga a se perguntar se você conseguiria agir como ele. E se isso realmente seria desejável. Mas todo legado tem um custo. E quanto maior o impacto,
mais alto o preço cobrado depois. No fim das contas, a pergunta mais honesta sobre Tanjiro nunca foi se ele ficaria mais forte, mais rápido ou mais habilidoso. A pergunta sempre foi: até onde um ser humano consegue ir sem se desumanizar? Demon Slayer constrói Tanjiro exatamente para tensionar esse limite. Ele não é o ápice do power scaling, nem o ápice técnico do corpo de caçadores. Ele é o limite ético da obra. Por isso, Tanjiro nunca se torna arrogante, nunca celebra demais, nunca assume o papel de escolhido, mesmo quando herda a respiração do sol. Ele entende, mesmo que intuitivamente, que poder sem empatia gera monstros, e empatia sem limites gera autoaniquilação. O equilíbrio que ele tenta manter é impossível de sustentar por muito tempo, e talvez seja exatamente isso que o torne tão humano. E aqui, o legado de Tanjiro se fecha de forma silenciosa, quase cruel. Ele prova que é possível atravessar o inferno sem se tornar um demônio, mas nunca promete que isso será indolor. Talvez seja por isso que, anos depois, mesmo com tantos protagonistas mais fortes, mais carismáticos ou mais estilizados, Tanjiro continue sendo debatido. Porque ele não resolve nossos dilemas. Ele expõe. Ele nos obriga a encarar uma pergunta que vai além do anime. Ser gentil em um mundo violento é força ou é sacrifício demais para qualquer pessoa carregar sozinha? No fim, Tanjiro Kamado não é o personagem mais poderoso de Demon Slayer. Ele é o mais difícil de sustentar, e talvez essa seja a forma mais honesta de heroísmo que a obra poderia oferecer.